Bom dia. Bom dia, pessoal. 2 minutos para começar a aula de atletismo. Hoje nós vamos falar sobre fundo. Espero vocês. Bom dia, 10 horas, dia 28/8, aula de atletismo. Manifestações culturais esportivas 2 ou 4, acho que é 4. Então, pessoal, vamos começar. Nenhum participante até agora. Já mandei aqui pelo WhatsApp. Chegou o Gabriel. Bom dia, bom dia. Bom dia, Gabriel. Tudo bem? Bom dia, Gabriel. Bom dia, tudo tranquilo? Tranquilo. Cadê a turma, rapaz? Beleza. Pessoal, hoje tem matéria para dar, não posso demorar. Vou esperar 5 minutos e já vou iniciar a aula. O pessoal que assista depois, porque tem bastante matéria aí, bastante coisa para falar. Opa, já temos o André. Bom dia, André. Bom dia, professor. Beleza. Tranquilo. Vou fechar aqui algumas coisas no meu computador para a gente já dar início aí à atividade. Hoje tem bastante coisa interessante. Tá, aqui tá. Perfeito. Bom dia, Lucas. Bom dia, mestre. Você tá bom? Que boa. Legal. E o senhor, como é que tá? Graças a Deus, tudo em ordem. Solzão batendo aqui. Temperatura eu não faço a menor ideia, porque eu não botei a cara para fora ainda. Apesar que esse tempo tá doido, né? Um dia faz frio, um dia faz sol, um dia chove. Na verdade, o sol ele poderia aparecer sempre, né? É que aqui em São Paulo o negócio é ficar nublado. Se bem que esse ano tá tudo atípico, né? Esse ano tivemos mais sol do que tempo nublado. 19 graus, pô, tá bom. Uhum. Só que na Europa o pessoal tá de camiseta, short indo pra praia.
Fiquei sabendo que hoje mais tarde ia chover. Não sei se é verdade. Olha, não dá para saber, mas a previsão aqui não dá absolutamente nenhuma chance de chuva. Pelo contrário, aqui em São Paulo vai chegar a 28 graus, segundo a previsão. Ixi, Aí deve ficar mais quente ainda, né? E aí, já tá podendo usar praia aí ou não? nada. E Caramba! eu também eu tenho consciência, né? Tem muita gente que não tem consciência que vai pra praia, fica. Mas tem mais aqui para praia, cara. Se você pensar bem, é Lucas, né? Se Uhum. você pensar bem, o vírus ele só se transmite por contato pessoal. Você lá, ó, boca a boca, cuspindo na cara dos outros. E se o cara tiver vírus e você também. Agora, se ele tiver com máscara e você com máscara, ele não vai jogar nada para você. Esse negócio de que o vírus fica nas coisas, isso é 95% de chance de não, tá? Uhum. Mas o pessoal ficou mais doido, porque assim, não tem o que fazer. Você não tem como se proteger de um vírus. Vírus não tem como você se proteger, a não ser que você fique com um escafandro, né? Aí dá, porque vírus é uma coisa tão pequena que ela caminha no ar que você expira. Esse vírus ele é tão babaca que ele morre no próprio ar, de tão fraco que ele é. Agora, contato, essas coisas com esse vírus, ele não aguenta, ele morre, né? Então, ir para a praia, pegar banho, não é problema nenhum. Como eles falam, evite aglomerações, isso sim, porque quanto mais próximo, mais chance você tem de contaminar os outros. Sim, Agora, sim. ir para a praia não é problema. O pessoal falou, olha, não pode ir para o mar, mas pode ficar tomando sol. Aí fica todo mundo junto, tomando sol. O risco é maior. Você entendeu? Lá Uhum. no Ibirapuera, por exemplo, está aberto, porém muitas coisas estão fechadas. Então o pessoal se limita a ficar em outros lugares. Só que fica todo mundo junto. Então você aumenta maior a chance de contato do que não. Como eu vejo que esses políticos não têm nenhum senso de científico e ninguém vai ouvir as pessoas que têm conhecimento, então ficam fazendo regra que não funciona para nada. Muito pelo contrário, só gera constrangimento. Muito bem, 10h05, não dá mais para eu aguardar, vou começar a aula. Quero saber se vocês vão enxergar aí cadê? Essa tela. Estão visualizando? Pronto, agora sim. Legal. Qualquer coisa podem me interromper, tá bom? Muito bem, gente, vamos lá. Temos aí... faltou eu editar umas coisas, mas só uma coisinha aqui que eu quero mexer. Deixa eu ver se eu consigo. Ô, professor, e as Diga aulas lá. práticas? Elas vão retornar em setembro? Vão. Vão? A partir de, acho que dia 9 ou dia 14, eu não tenho certeza da data. De cabeça agora eu não tenho certeza. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se eu consigo me recordar aqui. Setembro. Eu acho que a partir do dia 13, que nós temos aí a semana acadêmica, dia 9, dia 10 e dia 11, correto? Sim, sim. Imediatamente após já começa. Então, dia 14 começam as aulas práticas. Não sei como elas serão, como vai ser a volta, né? Uhum. Mas eu sei que nós vamos retornar sim. Ah, sim. Tá legal? Então vamos lá, gente. Senão não vai dar tempo de eu explicar tudo, não. Vamos lá. Muito bem. Quem lembra da pista de atletismo tá aqui, né? Aqui vai ser importante para a gente conseguir identificar como são provas agora, provas de corridas de meio fundo e fundo. Nós tivemos as aulas de velocidade, correto? Onde aquelas provas até 400 metros rasos são as provas de velocidade. Agora temos as provas de meio fundo e fundo, ou seja, seriam provas teoricamente de resistência, né? Só que tem as mais curtas e as mais longas. As mais curtas a gente chama de meio fundo, tá? Então vamos lá, a prova de meio fundo, a primeira prova de meio fundo é 800 metros.
E é uma prova olímpica clássica do atletismo. Ela é disputada desde os primeiros jogos realizados em Atenas, que foi em 1896, tá? E são 2 voltas numa pista oficial. Por que está escrito pista oficial? No passado, as pistas não tinham 400 metros. Dependia muito do espaço. Tinha pistas maiores, menores. E aí, numa determinada competição, numa Olimpíada em Londres, começou a fazer seria as Olimpíadas modernas, onde tudo seria igual. Então, não existiriam pistas diferentes de tamanho. Então, todas elas são de 400 metros. Então, aqui, ó, consiste em 2 voltas na pista oficial de atletismo, então, sendo que a pista, como tem 400 metros, 2 voltas, 800. É uma prova que exige capacidade fisiológica, psicológica muito grande, para poder suportar a velocidade por muito tempo. Tá? Eu pus esse link aqui para mostrar algumas provas de 800 metros, mas eu vou tentar passar tudo, depois eu retorno e vou mostrando as provas para vocês, tá ok? Senão vai perder muito tempo aqui com vídeo, e eu quero deixar ele para o final. Como eu vou mandar essa aula para vocês, o vídeo já vai estar anexado no próprio PowerPoint. Então, vocês vão estudar e conseguir enxergar ao mesmo tempo, tá bom? Então, vamos lá. Depois da prova de 800 metros, nós temos a prova de 1.500, que também é uma prova que exige muita capacidade de suportar uma velocidade alta, porque apesar de ser 1.500 metros, a corrida é rápida pra caramba. Então, você suportar fazer 3 voltas e 3 quartos, são quase 4 voltas na pista de atletismo. 4 voltas numa pista de 400 metros, 4 vezes 4, 16, daria 1.600 metros, correto? Como a prova é de 1.500, o pessoal sai 100 metros à frente, tá? Por isso que 3 quartos só. 1 quarto eles não correm. Então, vai para frente um pouquinho, sai e dá umas voltas, dá umas 3 voltas lá na pista, tá bom? Isso, há muito tempo também essa prova é competida, tá? Existe essa prova há muito tempo. Na feminina, ela começou em 1972. No passado, muitas provas eram só masculinas, não tinha prova feminina. Depois começou a aparecer. E agora, praticamente todas as provas são feminino também. Essa prova aqui é uma prova de 3.000 metros com obstáculo, onde os atletas precisam passar por obstáculos. Olha o tamanho desse obstáculo. Parece uma trave da ginástica olímpica. Tem uma base bem grande, porque o pessoal pode pisar nessa barra, nesse obstáculo, que ele não cai. Tá? Não é que nem a barreira. Se você bater aqui, você tem chance de cair. E isso é muito comum. Como essa prova é feminina, dá para vocês perceberem que não é tão alto o obstáculo. E aqui tem uma manivela, do outro lado também. E aí você eleva isso para a altura do masculino, para a altura do juvenil. Então, esse 3.000 metros com obstáculo vai depender da categoria e vai depender da idade também, para eles regularem essa altura, tá bom? Muito bem. Nessa prova, todo mundo passa esses obstáculos como se fosse uma barreira, sem tocar o pé nela. Só quando a pessoa está cansada, aí a coisa acontece. Mas, ao passar como uma barreira, a barreira cai. Essa daqui não cai. Então, quem cai, normalmente é o atleta. Tá? Como essa aqui, ó. Foi pisar, tomou um tombo, caiu. Só que o problema é que a pessoa cai e vem um mundo de gente atrás. E se vocês perceberem, todos correm com sapato de prego. Então, você imagina você cair na frente de um obstáculo com um mundo de gente atrás de você com sapatos de prego. Imagina essa aqui, aonde eu piso? Dá para entender? E essa aqui pensando, como é que eu me livro disso? Né? Então, a coisa é complicada, não é? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre esse 3.000 metros com obstáculo, ou 3.000 steeplechase, como falam nas Olimpíadas. Né? Esse 3.000 metros com obstáculo tem esse nome de uma prova olímpica que era disputada antigamente com uma corrida que era para cavalos. Tá? Existia uma corrida com obstáculos para cavalos, aliás, até hoje, né? Então, ela era disputada num campo aberto, aliás, ainda é.
Bom, a prova feminina tem obstáculos mais baixos e foi introduzido no campeonato de Helsinki em 2005, essa prova de 3.000 com obstáculo. O número de voltas na prova vai depender da localização do fosso d'água. Por quê? Porque o fosso d'água ele pode estar na parte externa da pista ou na parte interna da pista. Hoje em dia é mais comum encontrarmos na parte interna da pista, tá? Essa prova aqui normalmente dá por volta de 28 voltas, tá? Que são 3.000 metros e como ela tem uma espécie de um atalho, porque a pessoa passa por dentro, então você vai a cada volta vai acumulando distância que você não correu. Por isso que ela tem mais voltas também, tá? Acaba tendo mais voltas. Aliás, não 28 voltas, não chega a dar 28 voltas. São obstáculos que você tem. Cada volta você passa por 4 obstáculos, a gente chama de 4 obstáculos secos e um obstáculo molhado. E eu vou explicar para vocês por quê. Durante a prova, cada atleta precisa passar 28 vezes por esses obstáculos, assim como é obrigado a pular 7 vezes pelo fosso. Então, são praticamente 7 voltas que você faz, 7 a 8 voltas. Os obstáculos para o masculino tem por volta de 91,4 centímetros, tem quase 1 metro. E aquele que nós vimos na foto, o feminino, tem 76 centímetros de altura. 76 centímetros de altura, para vocês imaginarem, é um pouco mais alto que uma mesa ou uma carteira que a gente estuda. Uma mesa de escritório, uma escrivaninha, ela tem por volta de 73, 74 centímetros. Então, é como se você fosse ultrapassar várias vezes uma mesa, tá? Uma mesa de jantar, por exemplo. Tá bom? Isso para o feminino. Para o masculino já é um pouco mais alto, tá? Esses obstáculos, eles são, quando a gente fala são fixos, não é que eles são presos no chão. Eles não caem. Então, você pode subir em cima dele que ele não cai. Ele é muito pesado, tá? Então, por muitas vezes o atleta se apoia na parte superior delas. E não é um que se apoia, são muitos que se apoiam ao mesmo tempo. Então, ele tem que ser muito forte para que ele não se mexa e nem caia. Tá bom? E ninguém caia também. Nessa prova, a largada é no começo da linha. A primeira volta, normalmente eles tiram esses obstáculos, menos o fosso d'água, só que aí a pessoa não passa pelo fosso d'água. Então, a primeira volta, assim que dá a largada, nenhum obstáculo existe. Por quê? Porque tem a disputa ainda pela posição, né? Todo mundo corre a primeira volta inteira sem passar por nenhum obstáculo. Assim que passa a linha de largada lá para completar a primeira volta, aí aparece um obstáculo. E aí são 2 obstáculos logo da linha da de largada, né? Ou na linha de chegada. Você encontra 2 obstáculos que são esses que vocês viram, e mais à frente o terceiro seria um obstáculo com água e mais 2 obstáculos que são daqueles secos, e aí passa pela linha de chegada e você vai dando voltas, tá? Ó, aqui, ó, cada obstáculo pesa por volta de 100 quilos, eles têm uma base, sabe aquela parte lateral, para deixar ele bem firme? Tem de 1,20 m a 1,40 m, tá? Então não dá para a pessoa subir em cima e aquilo cair. O fosso d'água, ele tem um obstáculo também. E, imediatamente após esse obstáculo, tem um fosso, parece uma piscina. Só que essa piscina, ela tem uma profundidade bem embaixo do obstáculo, tem 70 centímetros de profundidade. E ela é inclinada, vai diminuindo a profundidade até chegar ao nível da pista. Essa distância, ou seja, o tamanho desse fosso, que parece uma piscina, tem 3,5 metros, 3,66 metros. Então, você imagina 70 centímetros de profundidade e vai reduzindo essa profundidade. Se o atleta cair, subir no obstáculo e cair dentro da água bem pertinho, ele vai cair a 70 centímetros de profundidade. Se ele cair um pouco adiante, mais raso. E quanto mais à frente ele pular, mais raso vai estar. Tá bom? O recorde mundial, esse já foi, eu não sei se já não foi batido, tá? Tanto do masculino como do feminino, mas isso não importa, o que importa é a prova. Tá vendo? Aqui, ó, esse é o fosso. Aqui é quase que uma piscina, tá vendo? Existe um obstáculo, os atletas podem se apoiar nele, aliás, todos se apoiam por conta da piscina, né?
que é chamada de fosso. E aqui, ó, a profundidade são 70 centímetros e aí ela vai diminuindo. Dá para ver que aqui, ó, vai ficando raso, raso, e aqui está no nível da água, no nível da pista. A água está no nível da pista. Então, os atletas pulam aqui. Vamos ver se dá para a gente ver o vídeo logo à frente. Bom, as provas de meio fundo foram essas, lembra? Prova de 800, 1.500 e 3.000 com obstáculos. Só são essas 3 provas de meio fundo. A partir daí, começa a prova de fundo. Essas são as provas longas. Aí nós temos aqui, ó, 5.000 metros, 10.000 metros e a maratona, que são 42 quilômetros, 195 metros. Então, a prova mais curta de fundo é a prova de 5.000 metros, tá bom? E a prova mais longa de fundo, se for corrida, é a maratona. Se for a prova mais longa, é a marcha atlética de 50 quilômetros, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, vamos começar pela prova de 5.000 metros, que é a prova que os fundistas dizem que é prova de velocidade, para você imaginar. Então, vamos lá. Na prova de 5.000, por ser a prova mais curta, ela tem 12 voltas e meia, tá? Então, o pessoal sai lá mais ou menos dos 200 metros, passa, corre 200 metros e faz mais 12, aliás, são 12, mais 12 voltas, tá? Mais 12 voltas na pista. O recordista era esse etíope. Eu acho que já foi batido, porque essa prova, por ser rápida, o pessoal vive batendo o recorde dessa prova de 5.000. Mas vamos ver nos vídeos, que eu peguei os vídeos mais próximos das Olimpíadas ou Pan-Americano ou Mundial desses anos que passaram aí. Quem lembra desse Vanderlei Cordeiro, que teve um padre que foi lá em 2004 e pendurou no pescoço dele na hora que ele estava passando, isso na Olimpíada de Atenas? Ele foi agarrado por esse padre louco e jogou ele no chão. Jogou ele no chão. Ele entrou no meio da maratona e derrubou o cara no chão. Agora você imagina, ele estava vencendo a prova, ele tinha feito um sprint para ir para frente, um cara segurou ele e jogou ele no chão. Aí o pessoal ajudou, colocou ele em pé, botou ele para correr. Mas você imagina, você está correndo cansado, um cara te joga no chão. Levanta e volta a correr. Parece que você está carregando um ônibus um atrás do outro, puxando ele, né? Uma carreta. Então, ele acabou perdendo o primeiro lugar, onde ele estava, e foi para terceiro. Tá? Ele acabou ficando com medalha de bronze. No entanto, como ele não reclamou, ele voltou na boa, levou na boa, né? Paciência, a organização da prova deu a ele uma medalha que poucas vezes foi dado isso em Olimpíadas. Chama a medalha de Pierre de Coubertin, que foi o idealizador das Olimpíadas. Essa medalha só é conferida aos atletas que têm um senso de espírito esportivo. Então, para você imaginar como essa medalha é importante, foi dada para um velejador, que essa anterior tinha sido dada para um velejador que abandonou a prova para salvar um velejador que estava se afogando. O cara estava se afogando, ele estava ganhando a prova dele, ele abandonou a prova, foi lá e salvou o cara. E aí o pessoal falou, pô, mas você estava ganhando, você foi largar o cara lá? Falou, o cara estava se afogando. Pô, mas e a medalha? Falou, gente, o cara estava se afogando. O que é mais importante, a vida de uma pessoa ou uma medalha? Mas você perdeu a oportunidade de uma medalha. Paciência, a gente tenta outra. Agora, a vida não dá para tentar outra. Nossa, com isso o pessoal falou assim, esse cara é o cara. Ele ficou muito famoso, bem como o Vanderlei Cordeiro, por conta dessa ação. Só que a prova dele foi maratona, né? Bom, então tivemos a prova de 5.000 metros, que são 12 voltas e meia, e agora temos a prova de 10.000 metros, que são 25 voltas. Então sai bem ali da chegada e 25 voltas. É uma prova que muitas vezes você vai assistir, parece corrida de Fórmula 1. Só vê o pessoal dando volta, dando volta, dando volta. Não exige tanta técnica, existe muita estratégia, né? Tanto na prova de 5.000 como na prova de 10.000 metros. Tem um link aqui que dá para a gente ver, tá? Vamos lá, que esses recordes eu não tenho certeza, porque foi quando eu montei esses slides aqui, esses recordes eram ainda atuais. Mas depois eles começaram a cair, eu não atualizei. Opa!
Vamos lá, então dos 10 mil vamos para a maratona. Lembra aqui, ó, nós temos 5 mil, 10 mil e maratona, que são as provas de fundo de corrida. Falamos dos 5 mil, falamos dos 10 mil metros e agora vamos falar da maratona. O nome é dado a uma corrida realizada na distância oficial de 42 quilômetros, 195 metros. Na verdade, a prova era para ter só 42 quilômetros. Um dia eu conto a historinha desses 195. Normalmente acontece em ruas e estradas, tá? Nas Olimpíadas, normalmente começa dentro da pista, o pessoal faz a largada na pista, vão para a rua e depois voltam e passam pela pista de novo para fazer a chegada. Ela se originou de uma lenda, né, e o seu nome foi instituído com a homenagem à antiga lenda do soldado ateniense, o Feidípides, que era um mensageiro do exército de Atenas, que teria corrido cerca de 40 quilômetros, e a distância era de 40 mesmo, entre o campo de batalha de Maratona até Atenas, para avisar os cidadãos da cidade da vitória dos exércitos atenienses. Então ele foi lá para avisar, olha pessoal, nós vencemos a batalha. E ele correu tanto de lá de Maratona até Atenas, que quando ele chegou, ele morreu, né? Porque ele estava muito cansado. Essa era a lenda, e aí fizeram a prova de maratona, que era para ter 42 quilômetros no dia da oficialização. Aí houve um negócio lá que depois, quer dizer, muitas conversas aí, mas a mais clara era essa, e depois eu conto a história. E aí nós temos agora as provas de marcha atlética. Aí vem duas provas, uma de 20 quilômetros e uma prova de 50 quilômetros. A prova da marcha atlética é uma prova onde o atleta precisa manter sempre um dos pés no solo. Então vamos lá, ó. Marcha atlética são 20 quilômetros. Essa prova de 20 quilômetros é masculino e feminino. Normalmente essas provas são provas de rua, tá? E a prova de 50 quilômetros, que é só masculino. Por enquanto, só homem participa dessa prova, tá bom? Isso olímpica, tá, gente? Não vou dizer para vocês, de repente vocês vão lá, olha, professor, eu vi uma marcha atlética de 50 quilômetros, estava cheio de mulher. Falou, sim, está cheio de mulher. Existe essa prova? Sim, só que eu falo de provas olímpicas, são só as provas que estão dentro da Olimpíada. Se eu tivesse que falar todas as provas que existem de atletismo, vocês iam ficar loucos. Não dá para aprender todas, que até eu, tem prova que eu não sabia que existia. Existe, por exemplo, uma prova de 200 metros rasos em linha reta. E acontece, tem recorde do mundo e tudo. Existem provas de 150 metros, mas isso não é o que importa agora. Vamos falar das provas olímpicas de Olimpíadas, tá? Que é o que tem aqui. Então, temos nas provas olímpicas 20 quilômetros de marcha atlética, masculino e feminino, e 50 quilômetros masculino. Eu estou achando que eu peguei a... Deixa eu ver uma coisa. 21. Eu estou com a impressão de que eu estou com a aula errada na mão. Porque eu fiz outras modificações e eu não estou encontrando. Deixa eu ver se eu não cometi um. Hoje é dia 28. Está aqui. É este. Eu estou achando que eu estou fazendo uma versão, porque eu fico mexendo na aula, eu monto a aula e eu fico o dia inteiro brincando nelas. E eu fico mexendo demais. E pode ser que eu esteja com a aula antiga. Ó, tá vendo? É essa aula aqui, ó. Vocês estão vendo ainda a aula, gente? Essa aqui? Não mudou pra gente. Estamos na antiga ainda. Tá. Então, agora eu já entendi o que eu fiz aqui. Só dá um segundo que eu vou mudar essa aula. Vou fechar. E vou abrir esta aula aqui.
Agora sim. Eu tinha colocado todas as provas masculinas, eu tinha feito em azul. Essa aqui é a verdadeira. Mas não tem problema, porque o que está aqui, o conteúdo praticamente é o mesmo. Tá bom? Meio fundo, provas de fundo. A prova de 10.000 metros, que nós falamos. E a maratona, onde a gente estava conversando, certo? Aí esse aqui é o Vanderlei, que participou dessa maratona. E aí a marcha atlética, tá vendo? Ó, 20 quilômetros masculino e feminino, que está em preto, e 50 quilômetros só masculino. Eu coloquei assim para vocês visualizarem e conseguirem mentalizar melhor, tá? Porque fica mais claro. Então, ó, a marcha atlética é uma modalidade do atletismo onde se executa uma progressão de passos de maneira que o atleta sempre mantenha em contato com o solo com pelo menos um dos pés. Então, o atleta ele não pode levitar, ele não pode saltar como acontece na corrida. A perna que avança tem que estar estendida, reta, não fletida. Ou seja, quando você coloca o pé à frente, ela não pode estar, o joelho não pode estar dobrado. Você tem que entrar com a perna na frente dura, tá? Com a perna bem estendida. Se você flexionar, você é advertido. Se você provocar isso com frequência, você tem punição. Da mesma forma que você não pode levitar, não pode ficar voando. Então, assim, você entra com a perna estendida no momento que você toca o solo, tá? Só depois que você tocar o solo é que você pode tirar o pé de trás, tá bom? Ela foi integrada nos Jogos Olímpicos em 1908. Quando eu coloquei em azul, é porque essa prova era só masculina. Depois, em 1992, passou a ter também a disputa na categoria feminina. As provas de marcha atlética são disputadas na distância de 20 quilômetros, masculino e feminino, e 50 quilômetros apenas masculino. Elas se realizam um circuito de rua. A marcha é uma atividade em que a resistência e a técnica do atleta são fundamentais. A técnica por quê? Se você não tiver uma boa técnica, primeiro que não vai render e segundo que você pode cometer infração. Cometendo infração você tem punição. E aí vem as punições. O atleta que comete alguma infração técnica, no caso de não entrar com a perna reta ou levitar, voar um pouco, né? Ele recebe um cartão vermelho. Esse cartão vermelho mostra que ele está penalizado. E essa penalização vai depender, óbvio, da prova, do tamanho da prova. Se é uma prova de 20 ou uma prova de 50, todo mundo vai para um lugar chamado pit lane, que é um pit stop. Ele sai do circuito dele e entra dentro de um pit lane, é um lugar, um espaço. E esse espaço ele tem que permanecer lá parado, que nem a punição que tem na Fórmula 1. Ele entra e tem que ficar lá. Quanto tempo ele fica? Depende da prova. Como no atletismo, marcha atlética, tem provas de categoria pequena, né? Tem provas de 2.000 metros, 3.000, 5.000, 10, 15, 20, e aí vai. Aí as provas olímpicas são de 20 e 50. Mas existem provas menores. Ninguém começa marchando 20 quilômetros. Então, existem provas mais curtas, para quem está iniciando ou para categorias menores. Então, dependendo da distância da prova e um número excessivo de penalidade, a pessoa é desclassificada. Ou seja, ela pode cometer uma infração e vai para o pit lane. Se ela, saindo de lá, cometer de novo, ela volta para o pit lane. Dependendo da prova, é permitido que você tome, por exemplo, 3 cartões vermelhos. No quarto, você vai para a rua, ou seja, você é desclassificado. Tá? Deu para perceber, então? O atleta tem que entrar com a perna estendida e não pode levitar. Dá uma olhada nessa prova aqui. Tá vendo esse atleta? Ó? Tá com a perna estendidinha entrando aqui. Assim que tocou o solo, ele pode tirar esse pé. O atleta, tá vendo? Ó, ele tá com a perna estendida o tempo inteiro, até o final. Tá? Esse atleta também tirou o pé, já está indo aqui. Este atleta está com o pé no solo e está entrando com esse aqui. Ou seja, todos esses 5 estão certinho. Mas temos aqui o vencedor, o cara que está na frente. Dá uma olhadinha onde está o pé dele. Dá uma olhadinha onde está o calcanhar.
nem tocou o solo, já tirou o pé aqui de trás, ou seja, ele está levitando. Então, nesta imagem aqui, o árbitro vê e, percebendo isso, ele toma uma punição. Então, esse atleta ele vai para o pit lane. Por quê? Porque ele está levitando. Deu para ver? É difícil enxergar isso a olho nu, hein? Quem tem a habilidade de ver isso é legal. Então, olha só, na marcha atlética, assim, ó, provas de 5 quilômetros, o atleta ele fica nesse pit lane por 45 segundos. Olha o tamanho da penalidade. Ficar 45 segundos parado lá esperando para cada vez que ele comete erro. Antigamente tinha muita desclassificação nessa prova. Hoje tem esse pit lane. Então, nessas provas de 5 quilômetros, ele fica no pit lane. Essas provas de 5 quilômetros são dentro de pista mesmo, tá? Essas provas de 10 também. Daqui para frente, não dá para ficar dentro de uma pista ocupando uma pista o tempo inteiro para fazer a maratona, uma maratona, ou um 20 quilômetros ou 50 de marcha. Então, isso acontece na rua. Nas provas olímpicas, que são de 20 e 50 quilômetros, na prova de 20 quilômetros, cada pit lane, você fica 45 segundos, até 3 cartões. Então, primeiro cartão, 45 segundos. Segundo cartão, 45. Terceiro, 45. A partir do quarto, são 90 segundos, ou seja, 1 minuto e meio. No quinto, 1 minuto e meio. No sexto cartão, 1 minuto e meio. A partir daqui, o cara é desclassificado, tá? Ou seja, vamos falar só desses aqui. A partir do sexto, se a pessoa tomar 6 cartões, no sétimo ela já é desclassificada, tá? Ó, desqualificação após o sétimo cartão. Já na prova de 50 quilômetros, as penalidades são de 60 segundos para os 3 primeiros. 2 minutos para o quarto, para o quinto e para o sexto. O sétimo você está na rua. Para você imaginar 2 minutos, se o cara fica parado num pit lane por 2 minutos, o cara que está na frente fica 1 quilômetro lá na frente. Vai embora. Não digo 1 quilômetro, mas 6 vezes 2 minutos são, é muito tempo. São 6. Ah, não, porque ainda tem 3 de 1 minuto. Então, aqui já dá 3 minutos. E aqui mais 4, 5, 6, mais 3 de 2 minutos. 3 vezes 2, 6. 6 mais 3, 9 minutos. Ou seja, 9 minutos de diferença é muito tempo. Muito tempo. Imagina dar largada e você só sai 9 minutos depois. Você não pega mais o cara nem correndo, não é? Muito bem, é isso. Tem alguma dúvida aí, gente? Abre o microfone, porque eu vou tentar abrir os links. Por enquanto, não. Ô, professor. Professor, Diga lá. depois você vai postar isso lá no site da faculdade? Sim, a aula estará no site. E eu fiz propositadamente, colocando os links aqui. Eu provavelmente vou ser obrigado a colocar lá também os links que existem. Mas aqui tem um link de cada prova. Por exemplo, prova de 800 metros, está aqui o link. Então, a hora que você for estudar, dá para estudar pelo PowerPoint. Tá bom? Beleza, beleza. Aqui, ó. Vamos ver se dá para a gente abrir isso daqui. Por acaso, ainda está aparecendo o... A gente está no primeiro slide, atletismo olímpico. Tá, eu vou tentar brecar aqui. Ótimo. Vou compartilhar esta tela. É que eu tenho que descompartilhar a aula. É uma coisa por vez, né? Stop share. Agora sim. E vou compartilhar o vídeo. Essa aqui é uma prova de 800 metros. Eu vou ver se eu desabilito um pouco o som, porque primeiro que eu não sei em que língua está e às vezes atrapalha um pouco. Vocês estão vendo aí o vídeo? Sim, sim. Então vamos lá. Ó. Se vocês perceberem, a largada do 400 metros, aqui tem a linha de chegada, certo? Então o primeiro homem sai aqui, ou seja, o cara que corre na raia 1 está aqui,
o da raia 2 vai sair aqui, o da raia 3 aqui, 4 e vai embora, tá? Nessa prova de 800 metros, dá para olhar aqui, ó, 1, 2, 3, tem várias marcas. Então, é o escalonamento. Como essa prova é de 800 metros, eles estão na primeira marca. Por quê? Porque eles vão correr esta curva inteira até aqui, balizados. Daqui para frente, eles todos vão para a raia 1. Lembra que eu comentei? Só o começo que é balizado, depois todo mundo vai para a raia 1. Tá? Então, aqui acontece o seguinte, ó, provavelmente é uma final, e como é uma final e tivemos aí muitos classificados, muitas vezes saem 2 atletas em cada raia, tá vendo? Ó? Na raia 2 saem 2 atletas, na raia 3 vão sair 2, na raia 4 1, na raia 5 1, na raia 6 2, e aqui cada um. Por que isso daqui? Porque provavelmente esses 2 se classificaram com o mesmo tempo, tá? Para a final. Então, eles saem juntos aqui. Mas é só o começo, e isso aqui não impede nada na prova. Vamos dar uma olhada na largada. O árbitro manda aos seus lugares. Lembre-se, essa prova é de 800 metros. Sendo uma prova de 800 metros, não é uma prova de velocidade. Sendo assim, não existe bloco de partida. Os atletas ficam atrás da linha e ao tiro eles largam. Então o árbitro fala aos seus lugares, todo mundo fica atrás das marcas. Fica aqui um árbitro olhando se ninguém está pisando em cima da linha. E o árbitro de partida dá um tiro e a prova começa. Vamos lá? In your mark e tiro. Ó, os atletas correndo balizados, tá vendo? Ó, ninguém pisa na linha, todo mundo corre junto. E ao término da curva aqui, ó, existem uns conezinhos, tá vendo? Ó? E daqui todo mundo corre para a raia 1. Aí a disputa é grande, você não pode dar cotovelada, chutar, pisar, bater em ninguém. Olha aqui o steeplechase aqui para quem, só para passagem. Ó, 37 segundos os primeiros 300 metros, é rápido pra caramba. E a primeira volta deles, eles vão receber um barulho de um sino. Vamos ver se dá para ouvir. Não, não deu para ouvir. Mas tem um sino que toca. Ó, 50 segundos, o atleta passou uma volta. Normalmente, os caras que são bons são esses atletas aqui. Ó, esse cara vai dar uma desistida na prova. Deu para ver? Sabe o que é isso? Chama-se coelho. É um atleta que corre na frente para puxar um outro atleta. Às vezes a prova tem 1, 2 coelhos. Neste caso aqui, parece que não. São esses 2 que vão ter que brigar aqui pela chegada. Aquele lá só correu na frente para puxar a prova. E normalmente ele abandona a prova. Está aqui esse atleta puxando esse outro atleta. Agora a disputa é entre os 2. Chegada 1:43 e 37. Normalmente aparece aqui o recorde do mundo ou o recorde da competição. Tá? Ele fez aí 1:43 e 37, é um queniano. Já deu para ver direitinho aqui, né? Vocês perceberam lá que existe um tal de coelho? Ó, vamos ver se dá para acelerar aqui. Esse foi o terceiro colocado. Da largada. Tá vendo? Esse aqui puxando a prova. Ele é obrigado a passar num certo ritmo e esse atleta que está aqui atrás, ele tem que acompanhar, só que ele não conseguiu acompanhar o coelho. Aí o coelho larga. Nas provas de fundo, existem 2, 3 coelhos, porque é o atleta que vai correr, por exemplo, 1.000 metros e o outro vai correr por 2.000 metros. E o atleta que contratou os coelhos, esses coelhos são pagos, tá? Os caras recebem aí $2.000, $3.000 para correr a prova, onde ele tem que se classificar. Ele entra na competição, se classifica, mas ele só se classifica para participar como coelho. Ele se classifica, vai lá, ó,
eu corro esses tantos metros para você aí. E aí o atleta que contratou paga. Na verdade, quem paga é o patrocinador, mas é tudo negócio, né? Primeira vez que eu vi isso foi em 78. Eu achava incrível, eu falava, pô, mas como é que um cara se sujeita a ir para uma competição, ter chance de ser um atleta e bem, e pagam? É grana, pô, é dinheiro, não tem o que fazer. Vamos dar uma olhadinha aqui se tem outra prova. Ô, professor, Fale aí. e qual o benefício de ter, por exemplo, o atleta ter o coelho? Então, quando o atleta corre, ele precisa acertar ritmos, não é? Só que normalmente, se você não tiver ninguém te atacando, o cara não imprime mais ritmo, ele corre o necessário para ganhar a prova. Só que o coelho ele está lá para puxar o atleta para ele fazer tempos melhores. Porque, afinal de contas, quando você ganha uma competição, você ganha dinheiro. Se você bate recorde, esse dinheiro é às vezes dobrado ou triplicado. Então, o coelho está lá para puxar, ou seja, para fazer o atleta correr mais rápido do que o ritmo que normalmente ele corre. Tá? Existe uma estratégia nisso daí. Existe uma estratégia. Aquele atleta que está na frente, ele é obrigado a passar, por exemplo, os primeiros 600, né? Normalmente são 500 metros, né? Ele corre 400 e mais um pedacinho, 100. Então, o atleta, assim que ele passa, ele passa por esse tempo, o atleta que contratou, né? Ele tem que encostar nesse atleta. Nesse caso, esse coelho foi pouco necessário, porque ele passou, ou o coelho foi muito rápido, né? Passou o tempo acima do que era para passar, ou o atleta que estava atrás, que foi o que ganhou, o queniano, não acompanhou. Ele não suportou acompanhar o coelho. Mas, de toda forma, ele tentou ficar o mais próximo possível. Isso faz com que ele renda, seja mais rápido no começo da prova. Às vezes, esse atleta queniano, ele é um cara que é muito resistente, mas ele é muito fraco nas primeiras voltas. Por exemplo, no 800 metros, ele é muito fraco a primeira volta. Primeira volta, ele passa muito baixo. Ele precisa passar mais rápido. E ele não consegue. Então, se coloca um atleta rápido na frente dele e ele tem que acompanhar. Entendeu? Essa é a estratégia, fazer com que ele acompanhe o atleta da frente. Porque se deixar por ele, ele não vai. Sozinho não vai, é difícil, né? Então joga um coelho aí. No passado, era proibido ter coelho, porque era proibido ter dinheiro nesses esportes que eram esportes amadores. Então o atleta era contratado como coelho, aí ele corria, quando chegava naquele ponto onde ele tinha que largar, ele fingia contusão. Aí ele saía, ia para o lado da pista com a mão na perna, fingindo que tinha se machucado. Como não dá para saber se machucou ou não, a arbitragem não podia desclassificar ou penalizar o atleta porque ele foi coelho, entendeu? Antigamente era assim, tinha essa resenha aí antes, né? Então, essa prova de 800, aqui temos uma prova de 1.500, não muda muito, tá? Não muda muito. Deixa eu ver se eu consigo abrir esse link. Eu vou abrir o do 3.000 com obstáculos, vocês querem ver? Que acho que é mais legal. Porque essa prova de 1.500 nada mais é do que parecido com uma prova de 800. A prova de 1.500 é mais interessante, aliás, de 3.000 com obstáculo, porque vocês acredito que nunca tenham visto ou não têm o hábito de ver essas provas assim. Vocês estão com a minha imagem, não é isso? Vamos ver se abre. Estão vendo o vídeo? O pessoal está vendo o vídeo ou não? Sim. Sim. Tá. Essa é uma prova de 3.000 com obstáculos, tá, gente? Abre-te sésamo. Aqui é a apresentação dos atletas, eu vou abreviar um pouquinho. Até a hora da largada. Legal. Nessa prova, eles saem desse pedacinho aqui. Como a prova, provavelmente o fosso é do lado de dentro da pista, tá? E aí temos esses atletas, aí eles vão para a largada. A mesma coisa, o árbitro vai falar os seus lugares,
E aí dá o tiro de saída. Em seus lugares e pronto. Largada. Como não vou ter todo esse tempo de 9 minutos, eu vou dar uma acelerada em algumas partes. Em algumas aqui eu vou deixar vocês assistindo aqui, ó. Primeira volta, tá vendo? Teve a largada, eles vão fazer a primeira volta inteirinha, sem nenhum obstáculo. Sem nenhum obstáculo. Isso aí foi nos Jogos, acho que foi Pan-Americano, né? O Pan-Americano agora, 2019. Tá vendo aqui, ó? 3.000 metros steeplechase masculino. Ou com obstáculo, ó. Terminou a primeira volta, aí já começa o obstáculo. Os atletas que estão na frente normalmente passam esse obstáculo que nem a barreira. Os que estão por trás, eles põem o pé. Normalmente acontece isso. Olha lá. Vão atacar, tá vendo? Ó, passam que nem barreira. Só que dependendo da situação, você acaba caindo. Se der uma tropeçadinha ali, e é muito comum ver atleta caindo aqui. Agora vão passar pelo fosso, gente. Ó, eles entram, tá vendo? Ó, vão na parte interna. E aí, pumba. Tá vendo? Essa aí já estão entrando para a segunda volta. Deixa eu acelerar um pouquinho aqui. Eles já cortaram mesmo um pedacinho. Estão na reta oposta. Vamos ver mais uma passagem no fosso. Tá vendo aqui, ó? Esse de verde é o primeiro, este de preto aqui é o segundo. O negrão, terceiro e quarto estão aqui. Esses 4 aqui são os primeiros colocados, correto? Vamos acelerar um pouquinho mais. Ó, o canadense aqui, tá vendo? Esse de vermelho aqui, ó, é do Brasil, tá? Tá travando um tiquinho. Eu não sei se é nessa volta. Vou acelerar aqui. E vou tentar chegar mais perto do final da prova. Tá vendo a briga? Olha só. O canadense já foi lá para 4º lugar. Se bem que tem um outro aqui em segundo. E a briga tá grande com o brasileiro, tá vendo? Então, toda hora fica mudando de posição. E a prova é desgastante, porque além de ser 3.000 metros, você tem que ficar passando por obstáculos e a perna vai acabando. Imagina pulando. Chega uma hora que você não tem mais perna para aguentar. E olha, eles já estão passando que nem barreira, mas já tá difícil. Pelo jeito, essa deve ser a última volta. Ó, tá ouvindo o sino? Vocês ouviram? Não sei se deu para ouvir. Esse indica a última volta. Ó o tombo. Deu para ver? O que acontece? O atleta, ele tá tão cansado que ele não tem mais técnica para correr. O que vai acontecer na hora que ele vai passar a barreira, ou, aliás, o obstáculo? Se enganchou, levou um tombo. Levou um tombo, meu amigo, não tem mais o que fazer, ó. Olha o tempo que você perde num tombo. Foi para último.
E esse cara estava brigando lá na frente. O americano veio para comer o primeiro lugar. Agora é a hora da chegada. Terminou a prova. Tem mais um obstáculo. Isso aqui é um carrinho que filma, tá, gente? A briga tá aqui, ó. Final. Acho que ele foi segundo lugar. Esse aqui foi o que caiu. Levou um tombão. E você bater naquele obstáculo machuca, viu, gente? Não é pouco, não. Machuca bem, bem mesmo. A prova é bem desgastante. Beleza? Deixa eu só parar aqui o... Então, gente, durante a... Deixa eu ver vocês aqui. Vocês estão me vendo? Beleza, então, quando vocês pegarem esse PowerPoint, vocês vão ter condição, tá, de assistir também os vídeos, tá bom? Então, vocês vão conseguir enxergar, ver como é a prova. E assim que vocês assistirem, se vocês retornarem naquilo que está escrito, vocês vão lá e vão conseguir entender tudo que está escrito. Porque agora, para vocês, tudo isso é novidade. E a hora que vocês enxergam é muito melhor. Dá para vocês terem uma boa visualização. Tá bom? Ficou alguma dúvida, pessoal? Não, professor. Não, Acho que não. não. Bem esclarecido. Tá? Tomara que esteja tudo certinho, bem esclarecido, para que vocês tenham um bom entendimento. E aí, seguinte, gente, eu tenho que fazer a avaliação de vocês. Vocês já sabem que existe aí... Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Existe aí... Ctrl V. Não tem. A necessidade de fazer a primeira ATD, né? Então, a primeira ATD vai ser somente provas de corrida. Então, vai entrar na primeira ATD corridas de velocidade e corridas de meio fundo e fundo, tá? Essas aulas que nós tivemos. Eu falei de todo o atletismo na primeira aula, tudo que tem as provas de corrida, as provas de saltos, as provas de arremesso, mas eu não entrei tanto em detalhe para que a gente possa fazer os detalhes agora. Então, na próxima aula, nós vamos fazer uma revisão de tudo, tá? Toda a revisão da matéria. E na outra aula já temos a primeira ATD. Então, todo mundo que... eu vou disponibilizar todo esse material para vocês. O Moodle ainda não tinha todo aquele material, agora já está zerado. O meu está funcionando 10, então eu vou passar esse fim de semana colocando todas as aulas que nós tivemos. E o que vai cair na prova? Velocidade, meio fundo e fundo. São só provas de pista. 100, 200, 400, 800, 1.500, 3.000 com obstáculo. 100, 200, 400, prova de velocidade. 800, 1.500 e 3.000 com obstáculos, provas de meio fundo. 5.000, 10.000, maratona, provas de fundo também, tá? Aí a prova de fundo. E mais fundo é a prova de 20 e a de 50 quilômetros de marcha atlética, tá? Essas são marcha, essas aqui são corrida. Deu para entender? Pegando isso tudo, eu vou montar uma prova para vocês, uma primeira ATD, tá? Provavelmente eu vou fazer no Google Forms ou alguma coisa dessa forma, para que vocês consigam responder. Terminando essa prova, e aí a gente já tem a TD1, aí nós começamos as provas de campo, e que são saltos e arremessos. Tudo bem? Então, lembrando aí que provas de velocidade tem aquele 4x100, 4x400, mas isso tudo vocês vão ter a matéria na mão. Inclusive, eu vou botar links de corridas das provas de 100, 200, 400, 110 com barreira e tal, da mesma forma que eu fiz essa. Da outra vez eu não coloquei os links, mas agora eu vou reeditar aquela aula que eu dei para vocês, incluindo
os links para que vocês tenham visualização da prova. Tudo bem assim? Tranquilo. Tudo certo. Excelente. Tá ótimo. Gente, eu preciso fazer uma chamada, ou seja, eu preciso ver vocês aí. Deixa eu... Preciso printar a tela e mostrar quem é quem aqui na parada. Mas, além disso, eu preciso saber se vocês estão aí. Não pode estar só no... Só no virtual, tá? Beleza, gente? Todo mundo aí, na parada? Posso printar aqui? Posso printar? Vamos lá? 3, 2, 1. Todo mundo olhando para cá. Se eu acertar a tecla do print, vai ser ótimo. Pronto. Perfeito. A Larissa tá aí ou só deixou a foto? Eu tô aqui. Ah, tá. Esse pessoal que acorda tarde, tá com os cabelos tudo pendurado aí, fica tudo com vergonha. Você vê, minha sogra, cara, tem que ir no ortopedista, tá com dor ferrada. Ela fala, não, não vou não, porque eu tô com um cabelo que ainda não tingi. Puta, ó. A mulher morrendo de dor, ela não vai porque o cabelo não tá tingido, cara. Então eu falo, não tem dor não, se o cabelo é prioridade, não tem o que fazer. Pessoal, e aí? Deu para entender? Ficou legal? Deu. Então, bom final de semana para vocês, bom descanso. Nesse final de semana, me comprometo a colocar toda a matéria. Vocês já estão tendo acesso direitinho lá no Moodle? Já. Legal. Perfeito, então. Vou colocar por lá e a gente vai conseguir tirar dúvida. Inclusive, estudem, porque na próxima aula eu estou lá para tirar dúvida. Tudo que nós vamos fazer ali é tirar dúvida. Se tiver alguma dúvida, pá, é o dia. E aí, na próxima aula, aí sim, temos a primeira TD1. Tá bom? Valeu, um grande abraço para todo mundo aí, gente. Valeu, professor. Valeu, professor. Bom fim de Vai, semana. Lucas, feio. Bicho feio.